Boa noite, gente. Hoje a gente está aqui no Intercâmbio no Inferno com a Aline Lages, que é artista pesquisadora graduada em bacharelado e licenciatura em artes plásticas pela Escola Guiar, UENG. Está cursando especialização em ensino de artes pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Nasceu e trabalha na cidade de Dom Joaquim, Minas Gerais. Estudou Ayurveda no Vale do Capão, Chapada Diamantina, trabalha com o cultivo da terra, massoterapia, arte e educação. Suas produções em processo, intitulada Ar e a Horta, Raiz do Coração, abordam a relação da devastação feminina, o luto, a sublimação da dor, a feminilidade e a infância. A sua trajetória de formação por meio da metodologia de narrativa de si e memórias é um instrumento de reflexão e incursões sobre a vida pessoal, acadêmica e profissional, em que seja possível perceber os vínculos entre esses caminhos. Então, boa noite, gente. Boa noite, Aline. Boa noite, Boa noite, Aline. Camila. Obrigada pelo convite, Camila e Bem-vinda. Mar. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada por aceitar o convite. E estamos hoje aqui para ver um pouquinho, te ouvir, ver seu trabalho. Como é que tá? Bom demais. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre bom a gente compartilhar, né, com os pares, trocar ideia. É um projeto muito bom, né? Que continue, né? As coisas boas continuem. É um espaço, né, para o artista conversar com seus pares, divulgar seu trabalho. A gente sabe o quanto que isso é importante, né? A reflexão da própria produção e para o trabalho em si, né? Uhum. E aí, né, longa data aí, né? Todas as duas amigas, colegas de Guinhar, né? Alunas lá da Guinhar. Sim. Isso também conta muito nesse lugar do afeto, né? O lugar das relações, né? Muito Claro. bom. Aline, fala um pouquinho para a gente como que você ingressou aí no meio das artes, começou em Dom Joaquim, por onde que você passou? Conta um pouquinho da sua história para a gente. Então, nasci aqui, nasci na roça, né? Aqui, morei aqui até meus 17 anos. Sempre esse desejo de arte foi um campo que me instigou muito, assim. E aí eu fui para a cidade grande, tendo que trabalhar, né, como operária mesmo, saindo cedo de casa. E aí eu soube do curso, que existia o curso, né? Porque eu não tinha muita comunicação com a realidade assim, de vestibular, essas coisas que eu não sabia. Aí soube da Guinhar, fiz lá, entrei na Guinhar. Para mim foi muito bom por fazer relações, né? Outras pessoas que estão ali também pensando, discutindo arte e as amizades. Aí Belo Horizonte, para mim, se tornou menos árido, né? Porque Belo Horizonte, para mim, é uma cidade muito árida, apesar de ela ter aberto as portas, né, para mim. Era uma cidade muito árida, porque não conhecia pessoas aí, não tinha relações aí. E a universidade me trouxe isso também. E aí, agora, com a pandemia, eu voltei para Dom Joaquim e já tem um tempo, na verdade, desde o Capão, produzindo uma série que chama Ar, né? Uma série que tem a ver com a história do meu nome, com as palavras que desmembram do meu nome, né? Que contém Ar. E aí fui fazer a horta mesmo, né? E a horta é um projeto de vou lá mesmo, plantar horta, e depois eu comecei a registrar, fotografar. E isso está sendo o meu trabalho onde eu vou fazer a defesa lá na licenciatura e também na especialização. O que vai acontecer? E esse projeto que você está fazendo tem relação direta com Dom Joaquim, né? Por conta da horta, né? Dos plantios que você faz, não é? Tem total. E assim, na verdade, no interior, o terreiro da casa, né, a horta, é um cuidado ainda feminino. Então, as mulheres que cuidam ali daqueles animais que estão em volta, né, galinha, vai lá, pega o ovo, o terreiro, com as ervas, com as plantas e a horta. É uma extensão além da casa.
E a minha avó, ela fazia isso, que passou para minha mãe, era o prazer dela de fazer, que passou para a gente. Então, de criança, fazia isso. E eu entendi esse momento na minha vida como um lugar de voltar na minha relação com minha mãe, com minha avó, e entendi esse processo da horta como um processo também, além da arte, como um lugar de comunicação. Quando eu estivesse comunicando, assim, e revendo, né? Porque a história toda surgiu quando, por uma história que às vezes pode ser uma história de luto, mas que eu estou fazendo uma releitura e sublimando isso na arte. Mas quando minha mãe estava grávida de mim, a minha avó, a mãe dela, né, estava já um pouco antes de fase terminal, e ela faleceu. E aí tem toda uma história do meu nome, que eu não vou prolongar muito, mas na técnica da Ayurveda, onde eu estudei, você estuda, quando você estuda Ayurveda, você também recebe a técnica. E aí tem uma técnica que é muito poderosa, muito bonita, sabe? A Ayurveda é muito bonita, me tocou muito. E tem como que eles entendem a medicina, né? O cuidado com o corpo, o que é o corpo, uma coisa muito mais ampla, o que é espiritual. E aí tem uma técnica que chama marmoterapia. E aí depois um cuidado da massagem vem tocando os pontos. São pontos do corpo onde se guarda a memória afetiva. Ali pode ser relacionado a um momento que seja de luto, de dor, e um momento também festivo, né? E eu tive acesso, e fui tocar desses pontos. Eu fui para minha casa, era 15 dias de imersão, 15 dias recebendo manoterapia, 15 dias dando manoterapia. E um dia eu estava morando sozinha nessa época, num lugar. Eu fiz esse exercício, né? Eu fui para o Capão, Chapada Diamantina, sozinha, coloquei mochila, agradeci Belo Horizonte, saí em rumo a isso. E chegando lá, nesse processo, um dia lá, eu comecei a fazer um desenho. Esbocei um desenho de um corpo feminino, assim, tinha uns pulmões, no meio do pulmão tinha a palavra ar. Quando eu olhei aquele desenho, gente, me veio um choro, acho que poucos choros na minha vida. Tudo saía pelos meus olhos, sabe? Toda aquela história. Eu tive eu senti novamente aquela dor, eu cessei aquela dor, sabe? Um negócio bem... E aí eu comecei, a partir disso, a escrever a palavra e escrever a palavra parecida. E aí eu saquei que a fé da minha mãe na palavra do ar que tinha aparecido foi que me salvou. E que estava me salvando novamente agora com a arte. Eu não sei se ainda estou conectada. Tá? E As coisas. Tá? E aí, oi. Eu pode estou falar. ouvindo. Tá. Eu digo que me salvou com a arte. E eu vim para... Comecei a tirar as palavras do meu nome, que tem ar, cair, parir, pedra, e fui fazendo os estandartes com objetos que eu guardo de memória, por exemplo. Tem uma coisa que aconteceu muito curiosa. Eu cheguei na casa da minha mãe e ela guarda há anos uma caixa de fita de presentes, fita dos presentes que ela vai ganhando. Eu fui e fiz o estandarte que até apareceu aí, com as fitas de presente, trazendo as palavras. E a horta foi esse desdobramento, né? A horta foi esse lugar, aí eu fui plantar, né? Depois eu fazia realmente a colheita, fazia a salada, né? O desenho com alimento, mas assim, comecei a fazer isso como vida mesmo, né? E continuei fazendo isso como vida, não foi assim, agora eu vou fazer um trabalho de arte, não, eu vou ali vivendo e as coisas... E eu comecei a fotografar e depois eu falei, gente, sabe que são 3x4? Da raiz, né, do coração, a horta, a raiz do coração, e comecei a escrever um caderno, comecei a fazer os relatos né, dessas memórias aí. Aí depois eu comecei a fazer o autorretrato, né, eu com o corpo e com as plantas, e aí eu entendi assim, o meu corpo como uma raiz, né, me colocando ele como planta também, né? E foi isso, as coisas estão acontecendo, vão acontecendo. Então, assim, o meu trabalho, né, a minha arte, vamos dizer assim, está muito imbricada com a minha vida, né? Está tudo misturado, né? Não tem ali, agora é artista, agora é ali, não é. Agora sou eu ali, né? Ou agora é educadora. Não, tá tudo muito misturado. Isso que eu ia comentar, assim, que sua história
igual você falou, cresceu na roça e tudo, você sempre teve uma relação muito forte com a natureza, com os rios, as cachoeiras, né? E Eu sou toda índia, toda cabocla, mano. pois Com é. muito prazer, com muito prazer. E agora, como professora aí na sua cidade, o que você resgata assim da sua infância, do seu aprendizado, do seu contato com a arte quando criança, adolescente? Então, Naná, reli, na verdade, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho da Rosana Paulino, acho que todos nós conhecemos. E tem uma questão, uma frase que ela fala que me marca muito, que ela fala assim, o corpo é uma questão política. E aí eu penso em vários corpos, né? Não só o corpo, esse corpo, mas a instituição, a família, a escola. Então é uma questão política. Então, assim, o que eu penso e o que eu acredito, ele não fica separado, né? Eu trabalho em sala de aula, o lugar da sala de aula é potente, né? Ele é um dos lugares possíveis de transformação. Então, e a arte, ela te possibilita um universo de coisas, né? É super recente, assim, eu estou com poucas aulas, super recente nessa versão pandemia, um pouco diferente também, porque poucos alunos voltaram, mas acho que a construção da educação está em várias outras construções, que é da escuta, né? Você vai ali, vai escutar, vai ver a realidade. E acabei que a realidade dos meninos daqui, né, como eu nasci e cresci aqui, né, é um pouco parecida com a realidade que eu vivi, claro, que há muitos anos atrás, mas tem coisas ainda que continuam, né? A cidade não está completamente modificada, mas está bem modificada, porque a gente tem na região agora mineradora, né? Agora já a tampa da panela caiu, essas coisas que acontecem. Já há mas mais de 10 anos, né, que a mineradora está aqui. Então, transforma muito todo o contexto, né, da região, já que não é diferente. Então, assim, a arquitetura da cidade, a relação das pessoas com o espaço, a relação das pessoas com o dinheiro, com o que seja o trabalho, com o tempo. Também várias questões que são sendo levantadas, né? E mais do que nunca é necessário se criar uma consciência, né? O corpo do Joaquim como uma questão política, claro, que eu vou estar em sala de aula falando disso também. E falando disso com os meninos, né, nessa troca, nesse espaço. Acredito demais nisso, Ana. Eu queria falar que eu acho muito bonita essa sua série Ar, né, que foi um processo catártico, e eu já ouvi, tem uma poesia, né, que você fez, se você tiver ela disponível, eu acho que ia ser muito legal, gente, ouvir. Eu tenho ela gravada em algum lugar, você sabe? Porque, assim, eu fiz uma performance dessa poesia, né? Não li ela só, não, ela e aí eu tenho, sim, mas assim, como a gente meio que não combinou, e eu, para dizer a verdade, gente, apesar de 2 anos aí em pandemia, eu não sou tão tecnológica assim. Eu não sei se vou conseguir achar isso, e assim, não tenho computador, tô aqui do celular, então eu consegui achar isso para colocar. Mas essa é Tudo uma bem. poesia que tem que ser ouvida, né? Ela é boa de ser ouvida, né? Naquele lugar mesmo, o grito mesmo, é para assustar o povo um pouco. Sim. Mas Aquele áudio é original da época que você teve lá no Capão, sim? sim. Eu fiz vários áudios naquela época. A Naná teve lá, né, Naná? Então, você foi um pouco assim, o que foi depois, assim, eu comecei a fazer vários áudios, falando e assim, ter descoberto isso, ter acesso a isso, foi muito forte para mim. Sabe? E aí eu comecei a fazer áudio, sei lá, 50, 60 áudios. E Então, você tem trabalhos também, né, Aline, em diversas linguagens, para além da pintura, você tem performance, instalação, né, fotografia, objetos. Como que isso se dá, assim, na sua produção? Fala um pouquinho. Então, assim, eu acho que a linguagem, é claro que às vezes a gente aprofunda em alguma linguagem, né? Vamos dizer assim, domina, né? Entre aspas, alguma técnica, talvez fique mais confortável. Mas assim, eu trabalho com a realidade do que eu tenho. Por exemplo, a gente estava conversando um pouquinho antes no bastidores, eu falei, nossa, estava curtindo demais pintar. Mas tá faltando um pouco de recurso agora
fazer a coisa grande igual eu quero, ter o material. Então, o que eu tenho? Hoje eu tenho a horta, eu tenho a terra, eu tenho enxada, eu tenho a foice, sabe? Eu tenho uma câmera de celular. Então, eu vou fazer com isso. Eu tenho minha voz, eu tenho meu corpo, eu tenho a minha presença, a minha ideia. Então, eu vou trabalhar com o que eu tenho. E tem, assim, tem outras ideias aí, por exemplo, aqui tem muito material, argila de cores diferentes, sabe? Eu estou já coletando alguns materiais, muito tipo de pedra, formato de folhas, cascas, as cores, né? A natureza, né? Eu estou no meio do mato do privilégio, vocês estão convidadas para vir aqui. Então, assim, é isso. Eu acho que eu trabalho com o que eu tenho em mãos, né? Tem uma questão do que é da facilidade, né? Agora, assim, essa questão, assim, do gostar, né? Eu gosto muito, me sinto muita vontade dessa coisa da tinta, eu gosto muito dessa coisa de objetos, sabe assim, que vai coletando coisas que eu vou guardando e vou montando. Ah, importante. Eu fiz a série toda dos estandartes das palavras, utilizando a linguagem de máquina de costura. Porque a minha avó, ela costurava para todos os filhos, né? E eu tinha a máquina dela, minha mãe tinha passado para mim, e aí eu passei para minha tia caçula, né? Passei para ela, e eu ganhei uma máquina e não usava, eu nunca tinha usado. Eu fui lá, fui atrás hoje do YouTube, né? Você vai lá, deu tutorial, aprendi a mexer como é que ligava a máquina, e aí fiz tudo na máquina, então foi tudo costurado. E foi um barato costurar. Na hora que eu vi, eu já estava curtindo fazer isso, assim, curtindo ficar ali horas tentando desenhar com a máquina. Esse desafio também de quando você não compreende muito bem a técnica e o acaso que surge, pode surgir compreendendo ou não compreendendo muito bem a técnica, eu acho gostoso, né? Esse risco. Eu gosto de correr risco. Bom. Então, essas duas séries, Aline, você produziu ela na pandemia? Como é que foi seus tempos de quarentena? Você pintou muita parede? Como é que foi? Eu cheguei aqui na roça, né? Primeiro pintei a parede toda mesmo de argila mesmo. E arrumamos uma casa toda. E aí, da casa, fui plantar a horta mesmo, plantando a horta mesmo. Assim, era esse intuito. E aí as coisas foram surgindo, né? Foi surgindo o tempo, o desejo, e o trabalho foi surgindo também. Então é isso, eu não entendi na pergunta. Viajei, olhei para lá, olhei para cá. Me perdi. Aí a gente vê a imagem da gente mesmo no celular. Nem sei se eu respondi nada. Respondeu. Foi um período de produção e como se diz, conexão aí com sua raiz, né? Suas raízes, com sua família, né? Tem sido, sabe? Assim, para mim foi uma questão também, assim. Aí tem essa coisa também de colocar isso na arte, mas de ter também a coisa do real, né? De voltar a conviver com mãe diariamente, com a família. E tudo isso foi um desafio, tem sido, né? Tantos anos longe, né? Tantas coisas que passam, né? E depois você volta. A pandemia é triste demais, né, gente? Muito triste, mas assim, de cá, né, eu tive esse privilégio, como eu te disse, assim, não teve essa coisa de estar na roça, no mato, então assim, a gente tinha que ficar fechada, né, no campo só, eu podia tomar banho de rio, podia fazer um monte de coisa que um monte de gente não podia fazer. Não precisava de usar máscara, então assim, quer dizer, só tava a gente aqui isolado. Então, esse tipo de situação, né, eu não passei. Não tive essa. Eu sei que eu já vi de uma outra vez, você fez aí sua casa praticamente um museu, né? Com pinturas e tudo. Eu sei que é seu ateliê na casa toda, no meio da horta. Queria pedir para você mostrar um pouquinho para a gente o quarto do seu avô, que você montou lá, para mim é uma instalação. Ou, é possível ou não? Uai, vamos ver como Tá. que passa. O meu avô, ele não é mais vivo, mas enquanto
vivo, meu avô, ele era devoto de preto velho. E aí ele tem uma coisa, eu não sei como é que vira, né? Vamos ver. Ele tem uma coisa muito forte, assim, ele era raizeiro mesmo, né? Fazia os medicamentos, atendia as pessoas antes, né? Na época dele não existia essa coisa do médico, né? E aí tem um espaço com os objetos dele aqui. Eu vou tentar virar a câmera, eu não sei como é. É nas Eu duas acho que... setinhas. Tem uma não sei. câmerazinha com 2 setinhas. Eu vi agora. Vi. Câmerazinha com 2 setinhas. Agora eu vi. Então, aqui é um pouco das coisas do meu avô, esse espaço, que é assim, o chapéu que ele andava, ele sempre andava com guarda-chuva, com aquela bolsa ali, ó, coletando as coisas. Ele sempre guardou tudo. Meu avô é daquela época assim, que se guarda tudo, porque uma hora pode ser útil, né? E aí, esse espaço foi feito a partir dos objetos, ou de alguns objetos dele, né? Também isso não estava programado, então a gente, a casa está acontecendo, tem vida aqui, tá tudo... Ah, tá. Ali Mas tem uma suas pintura, pinturas. Ah, chega aí pra gente ver, por favor. uma pintura, e Enorme, né, Aline? eu Qual? ganhei de presente do Elísio isso aqui, e foi muito bom, sabe? Ficar ali pintando, voltando, várias Você usou camadas. qual técnica de pintura? Foi tinta de Eu parede? uso, eu uso, eu uso a mais barata possível, que é aquela tinta. Eu compro a tinta branca Aham. só, né, um baldão, e aí eu compro aquele pigmento Xadrez. pó xadrez. Aí eu compro nas cores amarelo, o azul e o vermelho, e a partir dessas cores eu faço toda a paleta de cor e vou Uhum. fazendo a pintura. Esse trabalho não é meu, não, mas acho que merece ser mostrado, é do meu irmão. Meu irmão também é um artista, então esse trabalho é do Elísio, né? Assim como aquele trabalho ali, lá está pedindo para mostrar, vou mostrar, é do Elísio também, de uma série que chama Viveiros, onde ele vai coletando esse material daqui. Então ele faz uma coisa... esse daqui que eu falei, que é o da minha mãe, olha, as figas que ela foi guardando, e que aí Ah, eu que fui lindo. costurando. Sabe que tem a Naná aqui? Vou mostrar a Naná. Tem a Naná aqui, esse trabalho da Anaísa. Gente, eu lembro É um dele. trabalho, é um trabalho que ela me deu há muitos anos, eu acho que trabalho há muitos anos. E eu sempre fiquei com muito afeto, assim, no sentido assim, vou moldurar, não vou colocar para essa. Aí eu falei, não, gente, eu quero ver o trabalho da Anaísa todo dia, vou colocar, vou desapegar. Fui lá, peguei preguinho com todo carinho e amor, a Ana foi pregada com preguinho, falei, não, vou fazer isso. E para mim, na porta do quarto, tem uma coisa que eu gosto muito dele, assim, que é tipo assim, a mão fala ali, né? Pede um tempo de pausa, um silêncio, é um lugar de tipo, respire e me deixe, né? Da minha intimidade, então eu coloquei ele na porta do meu quarto. Esse trabalho aqui também, esse trabalho foi a primeira pintura que eu fiz na minha vida. E aí eu guardei, moldurei, sou eu, né? Um autorretrato. E aí eu guardo, enfim. Eu comecei a fazer essas coisas da parede assim, Naná, olha, tá vendo? Eu fiz nas paredes todas. Fui colorindo tudo aqui na Lindo. roça, pintando de Você fez uma amarelo. série, você fez uma série de mandalas lá no Capão também, né? Que você deixou a minha lá, né, para trás. Eu comecei a Mas pintar você, umas você mandalas lá. registrou? Você registrou Eu aquela ri, ô Camila, eu ri do você. Oi? Que você postou um dia, assim, acho que foi no Instagram, no Facebook, eu não tenho Facebook mais, mas não lembro. Isso aqui aquelas fotos antigas, sabe, da minha família. Tá ali Aham. meu pai, tudo, eu ressignifiquei. Porque as pessoas não gostaram dessa foto, dessa pintura, porque as pessoas não se reconheciam nessa pintura. Ficou diferente, sabe? Do que as pessoas são. E aí esse quadro foi deixado de lado. Aí eu peguei ele e ressignifiquei, né? Fiz esse altar para ele. Quem Mas estava tem. falando, Camille, Eu que você falo. falou assim, a Naná me marcou, mandala é cafona. Eu falei, eu sou cafona demais, né? Falando de mandala. E é esse espaço aqui, você lembra? A Naná me marcou. Aline, o que você acha disso? Eu falei, eu sou cafonérrima, adoro ser cafona. Mas essa mandala, esse espaço aqui, foi feito para minha avó, porque meu Mas avô essa tinha um mandala espaço. não é cafona, não. A sua é Não. diferente. Não, a minha é É. cafoníssima também, mas assim, eu gosto É desse lugar porque, também da geralmente, cafonia. a mandala ela é muito certinha.
ela tem que ter muita simetria. E eu não... Nesse aí já não é muito A sua comigo, é que ma- eu não sou muito simétrica. Exatamente, eu não a gosto. sua é orgânica, né? A sua é bem É. orgânica. E assim, sabe o que que acontece? Sabe o que que aconteceu, Camila? Agora eu vou falar dessa experiência. Eu ganhei na época, ali até não dá para ver, eu fiz um portal para Terezinha. Aí foi isso que fui fazendo, as coisinhas todas assim, foi tudo muito, ali a Marla iluminou. Enfim, eu fiz um portal. O que que Legal. aconteceu com essa coisa da mandala? Acho que mostrei, agora tá chovendo aqui, ó. Fiz no quarto, tá vendo? Eu enfeitei a casa, né? Também tem essa coisa. Ok. Fui fazendo tudo, a casa era uma outra casa. E aí eu fui. Vocês são convidadas, quando vocês quiserem vir aqui, tem um cantinho que dá para todo mundo ficar. Olha, Deu para ver vamos. que a casa não é pequena, né? Grande. Mas é uma Não, casa é. grande. É uma casa grande. Deixa eu E virar esse você negócio pintou a aqui. parede, eu fiquei curiosa de ver a parede de argila. Você Toda pintou ela de argila. Deixa eu te mostrar. toda? Isso aqui tudo é argila, ó. Opa, não, espera aí, só um pouquinho. Deixa eu virar. Vou fazer... Isso aqui tudo é argila, Camilinha. É argila Nossa. tirada daqui. Eu até tenho, porque eu tenho um ateliê, eu tenho um espacinho ali que eu falo que o meu ateliê é uma coisinha, sabe? Mas Uhum. eu tenho aqui nessa região tem muita. Marlon tá ali, né, Marlon? Tem muita. É, Ele falando oi. E muita argila. E aí, aqui, ó, vou te mostrar, Camilinha. Aqui, ó, tá vendo? Ah, Ó, tá vendo? uhum. Aqui, ó. Olha só. Essa é uma das argilas que a gente tem na região. A gente tem essa argila, a gente tem uma branca, a gente tem a rosa, a gente tem uma lilás, assim, meio roxa, a gente tem a vermelha. Então, eu fui construindo a partir dessas cores, dessa Uhum. terra. Eu faço aquela técnica que você coloca água e coloca um pouquinho de cola. E Uhum. aí ela fixa, né? E ali você vai misturando. Aí eu uso esse pigmento que eu tinha te falado, quer ver? Esse daqui, ó, que é bem conhecido. Ah, Aí eu sim. misturo, entendeu? Uhum. Eu faço da cor também outras cores, na terra também, às vezes, sabe? Às vezes eu trabalho na cor própria, às vezes eu pego e faço isso, Uhum. né? Ah, esse é Interessante. seu fazendo um ateliê. desenho de um portal, ó, tá vendo? Um portal de passagem de todas as mulheres, de todos os seres, né? Passam por aqui, né? Uhum. Nossa, que Sagrado, lindo. Muito lindo. né? Então é isso, assim. Não, não tem. Vou virar aqui. Não, e aí eu estava contando, Camilinha, que essa coisa da mandala, ela chegou para mim, assim, eu ganhei os suportes redondos, sabe? E eu Uhum. estava só mesmo, morando sozinha, ficando lá, tendo muito tempo para pensar. E aí eu nunca tinha pintado uma mandala, eu falei assim, eu vou começar a fazer. E aquele negócio foi gostoso, assim, foi bem, vamos dizer assim, foi um exercício que eu considero terapêutico mesmo. Uhum. Pintando, 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 pintando. E na hora de vir embora, como é que traz esses mandalas? Aí Naísa doidona, que não é doidona demais, queria. Ela veio embora do campão, não trouxe o presente dela. Ela queria que eu carregasse o presente dela. Uma mandala, eu vim de ônibus. Lá, sabe, eu mandei assim, eu quis vir de ônibus, né? Claro, para conhecer, pra toda a região conhecer. Naná veio embora, eu trouxe mandala. Você vai trazer mandala? Eu falei, nada condições, não. Era uma mandala grandona. E eu. Perdi. Deixou o abacaxi com você. Deixa o abacaxi com o prêmio. Esse abacaxi não vai ter jeito de descascar ele, não, Naná. Não passa para E Ai, assim, esse trabalho, eu assim, se eu for olhar criticamente, dizendo assim, eu não considero um trabalho de arte. Tem muita coisa que eu não considero um trabalho de arte. Eu considero uma vida que está ali seguindo. Para mim é diferente de quando, por exemplo, eu tenho uma sacada da salada como 3x4 do coração, apesar de ser vida. Entende? Ele para mim virou arte. Ou quando eu vou, eu coloco o meu próprio corpo fotografando enquanto planta também para mim virou arte. Ou os estandartes, né? Os aulas, a performance. Agora tem coisa que é coisa de vida que segue mesmo, assim, eu também, eu gosto, assim, eu acredito que a estética, né, essa coisa, ela está conectada a todos os sentidos, né, e um dos sentidos também é o prazer de estar num lugar, né, e tratar
ser prazeroso de morar no lugar, ele tem que ter sua cara, ele tem que ter... E aí é isso, para ficar mais aconchegante. Então, assim, não é arte nesse sentido, né? A gente é ocidental aí também, né? O que é arte, né? Uhum. Se eu falar que isso é arte lá na Guinhá, eu vou... Vamos lá, o que essa menina foi estudando aqui tanto tempo, tá falando isso? Não, não é. Claro que é. Você quer, mas isso não é, não. E como que Vocês vão você... falar dos vocês? Não, é só eu que falo, gente. Vocês têm que falar de quem vocês também, mãe? Uai, pode perguntar. Ah, eu quero saber de vocês também, eu quero saber da exposição que você vai abrir, né, porque a gente estava conversando já um pouquinho antes. Queria que você falasse, que você passasse as imagens um pouco da exposição que vai abrir amanhã, assim, fala um pouco do seu trabalho, que gostei muito, né, É porque daí dos orixás, né, das pinturas que você traz, desenhos. Queria que você falasse um pouquinho, depois a gente vai para Naná. Então, a mesa está aberta. Digam de vocês, por favor. Agora eu sou... mudou, então, né, a função. Mudei tudo. Chega, já falei demais. Já mostrei minha casa toda. Já convidei vocês para um café. Agora eu vou escutar vocês. Então, amanhã abre a exposição Motumbá, são 16 aquarelas de orixás que eu fiz, né? E aí, aqui em Santa Teresa, é um projeto que eu estou fazendo junto com a mãe Alê, que ela está arrecadando dinheiro para poder comprar o terreiro dela, né? O terreno para montar, fazer o terreiro dela. Aí, o dinheiro, metade do dinheiro que for arrecadado com a venda dos trabalhos vão para a mãe Alê, conseguir fazer o terreiro dela. Vou mostrar um pouquinho aqui. Alguém gritou galo aqui. Um pouquinho da... Galo ganhou. E o Galo ganhou, né? Aqui tem Eu vou tirar meu microfone para não interferir aqui, tá, gente? Mas eu estou ouvindo, estou aqui. Tá, tem um pouquinho aqui Tem 10 orixás aqui, começa com o Nanã, aí depois vem Airá, Ogum, o Baluayê, Oxumaré, Exu, e assim por diante. São os 16 que tem. Aqui tem 10, mas tá na outra parede. Peraí, deixa eu pôr. E aí amanhã abre a exposição às 10 horas da manhã e vai até às 17. Ó, peraí. É que eu tenho que achar aqui as fotos. Eu mandei para a Anaísa, então mais fácil pegar aqui no WhatsApp. Foram aquarelas, né, Camila? E aquarela com desenho. E como que surgiu essa questão do título da exposição? E assim, quando você vai procurar nas fotos, conta pra gente também um pouco da cultura, né? Do terreiro, né? Imagina como que você fez isso? Foi a partir de observação? Se você é frequentadora de terreiro? Enfim, conta um pouquinho disso pra gente. Eu estou frequentando a mãe Alê, né? Que ela que leva a gente. A gente foi numa saída de santo e ela tá com essa feira, Axé, que é um monte de gente, né? Que está se reunindo para poder arrecadar fundos para comprar o terreno dela, né? Para fazer o terreiro. E aí já é a segunda vez que eu monto essa exposição. Aqui tem as aquarelas originais, né? E aqui, ó, tem os prints que são vendidos a um preço mais acessível. As aquarelas também estão com um preço mais em conta. E por conta de ser um projeto mais, né, social. E aqui,
cada print está R$ 50, que é o print da aquarela correspondente, né? É do mesmo tamanho e tudo. E aí, quem quiser comprar, fica aí a dica. Ótimo. E aí, Maravilha. quem não está no espaço, você não quer divulgar como que faz para comprar, o que procura, deixar contato, né? Porque às vezes as pessoas depois vão ver esse vídeo depois e, enfim. Se quiser entrar em contato comigo, pode, quem não for, né? Mas o espaço chama Le Banquet da Loucura, é na Praça Duque de Caxias, acho que é 316, é do lado do Bolão, do lado do Bolão. E aí é só chegar lá, entre 10 e 17 horas. Provavelmente a exposição vai continuar mais tempo, e eu eu vou ver até quando que vai ficar, né, com a dona do espaço, que é a Mariângela. Você E também, agora? a Aline Hã? a gente estava conversando, né? A Aline está dando aula de religião, né, Aline? Aí você começou a contar que tem essa parte das religiões afro, das É. afros, né? Então, assim, ensino religioso, eu ainda me questiono, será que precisaria de ter ensino religioso, né? Poderia ser, por exemplo, acho que uma aula de sexualidade, filosofia, né? A gente poderia ocupar melhor o currículo dos alunos, dos estudantes, né? Mas existe o ensino religioso, eu fui convidada, e aí, o que eu fiz, né? Eu linkei artes com o ensino religioso, eu fui pegando, eu falei que, se eu soubesse, eu tinha levado, né, trazido esse material, inclusive, vou mostrar o material da Camila. Porque ia estudando teste, é diferente da época que eu estudava, que tinha ensino religioso, né? Que era o ensino religioso somente do cristianismo da Igreja Católica, né? Então, assim, hoje a gente tem a vertente também do evangélico. Mas o PET, ele aborda muito todas as, né, um pouco de cada cultura com suas crenças e trazendo esse lugar da afro, né? Da religião africana. Porque o que acontece? Na verdade, para além de a gente não respeitar as crenças afro, tem a ver com um preconceito, né, com racismo. Né? A gente quer tirar a cultura, porque eles não têm essa separação, por exemplo, da religião com a vida. Eles nem chamam de religião, né? Não tem essa separação, por exemplo, entre bem e mal, um Deus é bonzinho, outro é ruim, não. As entidades, né, os orixás, eles carregam um pouco disso. As pessoas, às vezes, dizem que na cultura da gente olha e fala, o Exu representa o demônio. Não é isso para eles. O Não. corpo, né, a coisa ela é toda Exu, mediúnica, na né? verdade, o Exu, ele abre caminhos, né? Ele abre caminho. Pois é, aí porque ele tem aquela imagem vermelha, e ele tem essa questão, e tem essa coisa da bebida, e aí as pessoas já interpretam um outro lugar, com um julgamento muito nosso platônico, né? Entre bem e mal, certo e errado, sagrado e profano. Então, assim, não mistura, não, a música está muito presente, né? O corpo todo está muito presente. Então, os orixás, né, a vestimenta, cada cor ali, cada detalhe tem um significado, tem um porquê, né? Há muito tempo atrás, eu fiz uma disciplina com o Marcos Rio, na pós lá na UFMG, e ela abordava esses temas, né? E aí ele contou uma história que eu conto, essa história que eu gosto, eu repito. Que quando vieram, né, os negros para cá enquanto escravizados, eles vinham de regiões diferentes, né, cada um de uma região. E aí, justamente para ter dialetos, né, línguas diferentes e não conseguirem se comunicar entre eles e perder a força da revolução, né, da revolta. E aí, na região lá na África, né, no continente África, né, gigante, cada região é de um orixá. Aqui que a gente tem esse sincretismo dentro de um terreiro, porque as pessoas vieram de várias regiões com vários orixás. Então tem a cor que corresponde ao dia da semana, tem também os elementos da natureza, né? Iemanjá, toda linda, poderosa, né? Eu sou filha de Iemanjá. É filha de Iemanjá? Uhum. Eu nunca fiz, que dizem que tem que fazer Jogar não os sei se é búzios? como que chama. Hã? Jogar os búzios? Jogar os búzios. Mas uma vez passei por uma experiência nessa minha viagem pela Bahia,
Ou há 10 virar o anos já. santo. Eu O passei que por muitos acontece? desafios. Quando você joga os búzios, sai o seu orixá, né? Mas ele pode mudar se você jogar de novo. Depende da época da sua vida. Agora, quando você faz o santo, que é aquela coisa de raspar a cabeça e não sei o que lá mais, aí você descobre o seu orixá mesmo. Uhum. Então, assim, eu não sei realmente qual é nesse sentido, mas eu estava, né, nesse lugar, nesse dia, né? E aí estava uma mãe de santo, ela ia fazer... Era um ritual, era um ritual comemorando o dia do aniversário dela, e era feito na mata, né? E eu estava como voluntária nesse espaço e eu fui convidada a participar. Então tá, fui lá do jeito que tinha orientado, né, de branco e tudo. Aí na hora que eu cheguei, assim, pisei na mata, ela, filha de Oxum. Eu era filha de Oxum. Talvez seja, mas eu nunca joguei o búzio. Bom, pelo menos eu me identifico com o que representa o Oxum, né? É muito bonita o que representa. Né? Eu brinco assim, às vezes as pessoas querem só ser filha de Iemanjá, não, cada um tem a sua beleza. E o Oxum tem a sua beleza também, essa coisa do maternal, essa coisa das águas, né? Ela é da água Maré. doce, né? Água Água doce. doce, água doce. Só para falar, eu gosto mais de água doce. Me sinto em casa na cachoeira. E a Anaísa não vai falar do trabalho dela, não? Agora vamos para a praia, que a gente É. fala água do Paraná. Eu vou falar igual. Sim, sou uma artista, falar igual aquela menina que a Dai Tropical, né? Fora do meio. Assim, tem as linguagens que eu me identifico mais e eu produzo quando. Hoje em dia, né? Assim, eu já passei por etapas da vida que eu produzia muito, mas passei por outros capítulos que eu produzi menos. Então, é isso, eu produzo sem muita. Como se diz? Para mim mesmo, sabe? E na pandemia teve uns momentos que eu pintei bastante, pintei até com minha mãe, e outros não, mas assim, estou fora de exposição, não tem exposição nenhuma. Me convidaram para uma agora em dezembro, acho que eu não vou estar por aqui, mas é isso. Às vezes eu fico de mal com a pintura, que é a minha principal linguagem, assim, e gosto muito da fotografia e o vídeo. Tem um tempo que eu não faço nenhum trabalho de vídeo, mas não tem muito para onde fugir, não, né? Assim, a gente que é artista, a gente está sempre criando alguma coisa, nem que seja na cozinha, na horta, por aí vai, na casa. Naná, conta um pouco Oi. daquele que você ia fazer lá do ônibus e tudo. Conta um pouco disso. Do ônibus? Do Documentário? vídeo que você ia fazer do documentário, que é um trabalho de Ah, arte. só que veio a pandemia, a gente. Foi um momento da minha vida que eu precisei trabalhar vendendo brigadeiro, e eu fazia vários tipos diferentes, e eu meio que conheci assim, um grupo de pessoas que vive disso, de vender coisas no corredor do móvel, né, que chama. E eu achei muito interessante tudo. Aí eu chamei o Tatá, que é o Tarley McCartney, e eu também contribuí para o trabalho, uma dissertação de mestrado de uma socióloga, porque ela estava pesquisando exatamente essas pessoas que ficam vendendo, né, ambulantes. E aí eu convidei ela e Tatá para a gente fazer um documentário. A gente fez os reconhecimentos de área, algumas discussões, tudo, só que aí, isso foi no final de 2019, quando veio o começo de 2020, a gente não podia nem pegar ônibus, né? E muito menos fazer um documentário, e eu também não podia vender brigadeiro. Aí a vida foi mudando, e agora eu estou
Estou terminando também licenciatura, acho que tem mais um ano de artes, porque depois que eu me formei na Guinhar, eu fui trabalhar muito como professora, como oficineira, para várias idades diferentes. E é isso, estou estudando e tenho... Aquele trabalho seu também do cigarro, aquilo é uma beleza, é uma oportunidade. Tem uma relação muito forte, essa coisa de vida, morte, nem o amor ali no meio, né? Tem muito a Aí eu ver fiquei mesmo. lembrando aquele que você fez o sabão para lavar a escadaria, enfim. E é o da Camila também, que a gente não falou, né, Camila? Assim, dos corredores. Eu tô falando assim da Naná, Camila, porque a Camila já tem uma galeria que representa, quer dizer, a Camila está mais ali no circuito, eu acho que as pessoas conhecem, que vão ver mais o trabalho da Camila, tá? Mas já se fala disso em mais espaços, né, Camila? Do seu trabalho. Eu acho Ali que... mais disponível para o público, vamos dizer assim. Ah, sim, a Anaísa, ela fica escondendo o leite, eu já falei para ela mostrar. Esconde tudo. Por isso que eu estou aqui puxando, viu, Camilinha? Estou aqui puxando. Você é a Aline Aparecida mesmo, hein? Eu estava aqui tendo a ideia, assim, celebrar no final, assim, desse ano, assim, como todos os artistas chamar todo mundo junto, sabe? Para bater um papo, para a gente descontrair. A Anaísa tem um blog. Do ateliê do trabalho. Eu acho que tem que fazer um da Anaísa. Celebrar, né? Anaísa tem um blog muito legal. Como que chama, Anaísa? Esse blog, ele já teve começo, meio e fim. Foi depois que eu formei na Guinhar, que era um ateliê que eu não tinha físico, aí eu fiz um ateliê online, né? Mais Estúdio Diary, meu estúdio, né? Era meu estúdio, o diário do estúdio. E aí, nessa época eu produzia muito e tudo, mas como trabalho mesmo, a arte para mim, assim como trabalho remunerado, assim, não é uma coisa que faz parte da minha realidade, não. Eu faço porque eu sinto vontade de fazer e às vezes eu mostro também, mas tem tempo que eu não faço exposição. Enfim. Aí. Acabou quando eu consegui meu ateliê, quando meu ateliê estava pronto, aí eu parei de alimentar esse blog. Mas tem muito a ver mesmo com o que você falou, ali. Meu trabalho é muito sobre essa coisa da vida finita, né? Da morte, tudo. Eu acho que... E a gente tem algumas semelhanças, eu acho, também. Virou um ateliê Naísa, Camila e entrevistadas por Aline. Mas aí fica a dica para ver o da Anaísa. Eu adoro esse daqui, ó, do biscoito. Passarinho. Bom, fica aí a dica, naisa.blogspot.com, para ver. E é o seguinte, gente, a gente já está caminhando para o final, né? Quem quiser perguntar para a Aline qualquer coisa, comentar, o Celso comentar sobre o trabalho da Aline, que já virou de praxe, né? O Celso falar sobre o trabalho de todo mundo. Ei, Celso, boa noite. É isso. E o bem lá em cima. Ei, bem. Fala um pouquinho para a gente, Celso. Tudo bem. Eu estava só ouvindo mesmo aqui, anotando. Eu já tinha começado a conversar um pouco com a Aline, assim, acho que tem muitas coisas legais para ela fazer, né? Acho que o trabalho dela passa em vários lugares, assim. Aí fiquei anotando aqui sobre os exploradores de território, caminhar, passear e pensar a paisagem.
sobre as guerras na natureza, sobre recursos, né? Tem uns autores bem legais, mas eu fiquei pensando muito, foi na Pachamama também. Na Bolívia, eles têm mania na Cordilheira dos Andes, eles têm mania de fazer umas apachetas, que é juntar umas pedras brancas e enterrar comida para Pachamama. Pachamama ou Madre Tierra. E aí tem essa conexão com a ancestralidade, né, com a coisa da comida. Acho que tem, nesse aspecto aí, tem um universo para você explorar de artistas latino-americanos, sabe? Que tem, eu acho que tem mais essa conexão, né, com a terra, com os recursos da natureza. Mas gostei também das mandalas, eu achei as mandalas bem legais, igual a Camila falou, elas são um pouco distintas. Me lembrou mais uma coisa meio moura, meio árabe, eu fiquei até pensando se você tinha alguma ascendência nesse sentido. E aí tem aquela gramática dos ornamentos, né, que vem da escola de Alhambra, eu acho que é na Espanha, porque a Península Ibérica ali ela teve vários domínios, né, uma região que sempre foi muito conflituosa. E em Alhambra vem de lá um pouco esse primeiro livro, que é o livro dos ornamentos. Não sei se ele foi editado primeiro na Alemanha, Grandfauer, que é um livro maravilhoso, gente. É um livro que tem assim estampas de vários lugares do mundo, assim. Aí tem árabe, indiano, assim. Aí eu acho que conecta muito, assim. Eu acho que a gente não precisa para fazer as nossas mandalas, né? Mas para quem gosta, assim, eu gosto de mandala, eu gosto das mandalas africanas, indianas, seja de onde for. Mas acho que essa mandala tem um lugar assim, seu, né? Diferente. Tem. E é bem interessante. São maravilhosas. Eu fico triste de lembrar da minha mandala que ficou para trás. Você está sem microfone. Usual, né? Essa coisa das mandalas. Então, assim, perdeu, né, Ana? O presente não trouxe. Esse dilema. Outra coisa, eu acho que na tinta de terra não rola de pingar de pôr um pinho-sol nela, não. Depois eu vou pesquisar. Tem aquele manual do Rudolf Maier, que é o manual do artista, e aí ele ensina um macete, sabe? Que eu acho que o pinho-sol, ele... Hã? Fala para não mofar? O pinho-sol para não mofar? Eu acho que usa, viu? Depois rola de dar uma conferida na internet. Tem no Incertezas Vivas, na Bienal de Incertezas Vivas, tem uma artista, se não me engano, ela chama Gunice Tercol, que ela trabalha em comunidades latino-americanas também, e ela trabalha produzindo pigmentos orgânicos, faz umas bandeiras, elas desenham uns mapas, e aí eu acho que dá gancho também para uma conexão com a galera daqui mesmo, sabe? Você já viu o livro da Floresta, dos Machacalis? É muito legal. Muito. Aquele dia na Bárbara, não conheço, fiquei com vontade de conhecer. Acho que eu tenho aqui, depois eu vou compartilhar, mas ele é fácil de achar, ele está disponível para download. E aí, assim, desenhado por vários Machacalis, conta várias coisas dos processos de feitura das coisas, do cozimento da gordura, traz tudo. O cozimento da gordura, aqui antes, assim, eu de criança, né, porque, enfim, minha casa, eu enquanto criança, sempre foi pintada com argila, né, e aí a gente fazia, para grudar, né, para não sair na mão, né, na roupa, a gente fazia um grude, que é um fubá. Você faz um fubá na água, ali na panela, você deixa ele ali, cozinhando, depois você já deixa a tinta lá de molho, né, decantando, e você mistura aquilo ali e vai pintar. E usa a brocha, né, que a gente faz a brocha, né, um pincel. Eu vou fazer essa técnica antiga, sabe? Eu usei a cola, fui meio que pegando um pouco também da minha experiência, né, que já
com a coisa industrial, mas funciona demais o fubá. Fazia todo sentido, né? Plantava milho, ia lá, moinha no moinho d'água daqui, e depois fazia, quer dizer, a gente fazia tudo. A gente só não fazia sal. A gente fazia. E eu fiquei pensando sobre o alimento, né? O quanto que é importante para mim, assim, porque estar aqui na roça de volta, observar o ciclo da natureza, né? Gente, é muito bom você poder ver realmente o tempo que dá o tomate, o tempo que ele demora, como que é cuidar. Se você quiser comer manga, tem a estação da manga, tem a estação das frutas. Tem uma semana, o pé de jabuticaba tá lindo, todo preto. Uma semana, sabe? Então, essa relação com a comida, trazer a comida com o tempo, com a relação dessa efêmero, né? A vida, né? Eu, em toda a vida, eu não tinha pensado, mas comida é um negócio que adoro comer. Comida, para mim, é um negócio muito importante. Essa relação com o plantar, com o cozinhar. Legal. Em casa, no fim, é trazer comidinha para casa mesmo, né? Uhum. Vai pescar. Artistas que você vai curtir, o Jorge Mena Barreto mesmo montou um restaurante também nessa pegada. A galera tem um projeto que chama Jardinalidades, que eu acho que até conecta com o projeto que a Camila participou lá com o pessoal do Teatro Atrás do Pano, que tem essa coisa de trabalhar com a horta, né, de trabalhar com a terra. Tá dentro daquele movimento lá da galera da Guerrilha Gardens, né, essa guerra dos jardins. E aí tem uma muito legal. O Guerrilha Garden mesmo é mais urbano, mas é tipo aquela coisa, a galera vê que o lugar está muito urbanizado, e eles vão lá, destroem uma parte da urbanidade e constroem um jardim ou uma horta naquele lugar. Eu curto pra caramba. A Agnes Denis, né, é muito conhecida pelas land arts de jardim, pela plantação de trigo que ela plantou num aterro, num lixão em Nova York, né? Ela fez uma plantação de trigo, e aí tem as fotos dela andando nessa, é bem legal. Tem muita gente legal. Eu acho que essa área temática, pensando como tema, assim, apesar de ser o que parte de você, né, de conecta com a sua trajetória, é uma área que está muito visibilizada, eu acho. E a Celina, na Mostra do Chama, na última mostra do Cefarte, trouxe esse tema para a mostra também, uma interconexão com esse tema. Né? A Luísa Gans tem o projeto dos rios lá, que não sei se ainda está em processo, que ela já tem um trabalho mais extenso, né? Linda, Luiz, um beijo. Professora que eu amo muito, fez diferença na minha vida. E aí o Terra Comum vai juntando uma galera muito legal. Inclusive, ela tem um projeto que tem culinária, que eu te falei na aula, que foi que é o Trailer Restaurante, que ela faz uma cartografia, eles saem cartografando no lugar as plantas comestíveis, o que tem de comestível no lugar. E aí eles fazem comida com... É bem legal, acho bem legal. As punks, né? As plantas punks também, né? As punks. Assim, galera fazendo um monte de coisa, assim. E aí, quando você vai pesquisar, você vai puxando um, vai chegando o outro, né? São sempre bem-vindas essas... Você achou... Ainda mais que você está trazendo muito nome aí, né, Celso, de gente que está viva, está produzindo, está acontecendo aqui e agora, entendeu? E, de repente, são pessoas que a gente pode dialogar e até trabalhar junto. Eu agradeço. Quem sabe esse povo não vai vir aqui fazer como chama isso, gente? Uma residência, né? Uma residência, né? Tá rolando residências por aí, né? Inclusive em espaços de aldeias indígenas, né? A gente sabe disso. Ou em espaços de... Ecovila, né? A gente sabe desses espaços que estão também acolhendo artistas, né? Sim, dentro da coisa do Terra Comum, inclusive, de outras expressões, né, tem acontecido, por exemplo, eu conheço fora, tem o Parque Fritzen, o aeroporto Temphof, que são essas, aqui a gente chama de ocupação, né?
que são, no caso aqui, a gente tem o espaço comum Luiz Estrela, que é uma ocupação cultural, não só cultural, mas lá, por exemplo, o que funciona lá, funcionava, Vitinha, por exemplo, era uma cozinha solidária. Então, tinha um projeto para culinária que explorava essa coisa das comidas locais, que também funcionava como projeto social, né? E esses que eu falei fora tem a ver também com essas ideias de ocupação, né? Um é um aeroporto e o outro é um parque, que foram ocupados como uma espécie de lugar comum, um pouco parecido com lotes vagos, inclusive, com a mesma ideia, né? E vira um espaço comum, uma terra comum, onde as pessoas começam a plantar, começam a trazer vida, né? O do aeroporto é bem legal, porque era um aeroporto abandonado, em Berlim, e a galera começou a ocupar esse aeroporto e jardinar e plantar coisas comestíveis, é bem legal, eu acho bem legal. Tem a coisa com a coisa do slow, né? Isso tem relação, assim, eu fico refletindo sobre isso, de ocupar melhor os espaços, né, gente? Acho que realmente precisa de estabelecer uma outra relação aí com o corpo, com a natureza, com a própria alimentação, né? Voltar para esse lugar onde você tem uma consciência, onde você consegue realmente perceber e fazer parte do processo, né? Porque a gente já está em educação de massa. Oi, Naná. Eu lembrei que eu queria te perguntar, o tempo já está apertado, pedir para você falar um pouquinho, que você participou, foi de um congresso, foi uma exposição com esse trabalho seu, com essa série sua, o Ar e a Horta? Foi em algum país da América Latina, não foi? Foi de Cusco, né? Chile, não é isso? Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Mas na verdade, eu não sabia, em ignorância, né, desse congresso, que é um congresso de Chile, que chama INSEE. E aí uma professora, a Rosvi, acho que algumas pessoas aqui conhecem, me falou, Anine, me convidou, assim, acho que o seu trabalho tem a ver, e aí eu tinha que montar um vídeo, né? Aí eu montei um vídeo de uma duração de 5 minutos, onde eu contava um pouco desse trabalho, que na verdade esse lugar é uma reflexão sobre o artista e também o educador, sabe? De como que você vai levar o seu trabalho para dentro da sala de aula, né? Como que você vai abordar isso com os alunos. E eu estou nesse lugar, né? Eu sou artista, sou educadora, e eu acho importante a gente estar aí discutindo e dialogando em outros espaços também. A gente sabe como que ser artista, né? A Camilinha estava comentando, eu tive que ir lá montar a exposição, né? Então, quer dizer, você produz, você pensa, depois você monta, a gente é um monte de coisa, né? A não sei que você seja um artista super conhecido, que você tem uma estrutura mesmo, falo assim, onde você consegue distribuir um pouco, senão você fica em várias funções, né? E aí a gente é bom, que a gente aprende um monte de coisa, mas aí a gente rala muito, né, gente? Uhum. É isso. Muito bom. Então, eu queria agradecer. Queria Pode falar. agradecer a Aline por ter participado aqui com a gente, né? Sempre bom ter gente interessante para conversar, né? E agradecer a presença de todo mundo aqui. É isso. Obrigada, Aline. Obrigada a todos e parabéns, Aline, pelo seu caminhar. Seu trabalho é muito bonito, além de ser belo, não no sentido bonitinho, modelete, mas muito verdadeiro, assim. Toca a gente. Obrigada, Naná. Obrigada, Camila, pelo convite. Celso, né, pela acolhida. Foi uma delícia, né? Estar aqui com vocês, batendo esse papo, revê-las. São pessoas que realmente eu tenho um afeto muito grande, né, pelo trabalho, pela pessoa, né? Então está tudo ali conectado. O Celso que surgiu agora recente na minha vida e que já tenho por ele um afeto sem mesmo conhecê-lo pessoalmente. Agradecer pelo cuidado do vídeo, pelas indicações, pelas pessoas que estão presentes. É isso, eu espero que a gente se encontre aqui ou aí, em um tempo breve. E agradeço pela oportunidade, pelo convite. Foi muito bom estar com vocês. Foi uma delícia. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada. Então, um beijo, gente. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana. Para todos nós. Tchau. 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 Beijo.